Atenção! Combater as ações do tráfico de drogas e reduzir o número de mortes violentas são os maiores desafios das autoridades em segurança pública. Quando uma pessoa é assassinada, são mobilizadas equipes da Polícia Militar, Polícia Civil, ITEP e, em alguns casos, o Corpo de Bombeiros. Trabalho com a investigação e por aí vai. Mas você aí que está acompanhando o programa, já parou para pensar quanto custa a investigação de um assassinato? Você vai descobrir agora a reportagem de forma minuciosa. Você vai ver a partir desse instante com Francisco Câmara e Ranilson Oliveira. Aqui, ó, vem cá, na tela da maior audiência. Solta aí, Fabiano. Um cordão de isolamento, um corpo com marcas de violência, na maioria das vezes encoberto por um lençol. Policiais militares preservando a cena do crime. Normalmente, esse é o cenário encontrado pelas equipes do Instituto Técnico e Científico de Perícia e da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa em locais onde as políticas públicas e o Estado não conseguiram evitar o assassinato, um ato considerado o ápice da violência. Na maioria dos casos, essas ocorrências são registradas em áreas periféricas de cidades como Natal, Parnamirim, Macaíba e São Gonçalo do Amarante, que, segundo o Fórum Brasileiro de Segurança, a Terra dos Mártires, ano passado, foi a 40ª cidade mais violenta do Brasil, com 44,9 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. Outra cidade citada na 17ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública é Mossoró. Com 63,5, a capital do Oeste é a 13ª em número de mortes para cada grupo de 100 mil habitantes. A disputa por território entre membros de facções criminosas e, na maioria das vezes, briga pelo domínio do tráfico de drogas são as causas mais comuns para os assassinatos. Apesar disso, essa não é uma realidade apenas do Rio Grande do Norte. Nos últimos anos, o número de mortes violentas em todo o país tem sido o maior desafio das secretarias estaduais de Segurança Pública e Defesa Social. São investimentos em concursos públicos, armamentos, viaturas e, ainda assim, o crime organizado continua a ditar as regras e cobrar com sangue a dívida de quem, de alguma forma, quebrou as regras do tráfico. Mas quanto custa aos cofres públicos uma morte violenta no Rio Grande do Norte? Para descobrir, é preciso buscar respostas para perguntas como quantos profissionais da segurança estão ligados diretamente a uma investigação, além de quantos profissionais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa trabalham na elucidação de um assassinato. Além disso, quanto tempo dura uma investigação? É o que você vai descobrir a partir de agora. Os custos com segurança começam no combate ao tráfico de drogas e ao crime organizado, mas o trabalho na cena de um crime começa quando uma equipe da Polícia Militar chega ao local e se depara com um ou mais corpos de pessoas, na maioria das vezes vítimas de disparos, facadas, entre tantos outros agentes externos. Cada viatura conta com pelo menos 3 policiais militares, que podem ser soldados, cabos e sargento ou um subtenente. Apenas o efetivo policial de uma viatura da PM em um local de crime pode custar entre R$ 13.394,34 e R$ 16.966,16. Isso porque, de acordo com o portal da Transparência, um soldado da Polícia Militar tem como salário base R$ 3.571,82, enquanto um cabo da PM recebe R$ 4.464,78 como salário base. Já o salário de um sargento varia entre R$ 5.357,74 e R$ 7.143,65. Se a viatura tiver como um comandante e um subtenente, os rendimentos somente desse militar custam ao Estado R$ 8.929,56. Além de tudo isso, vem os custos com armamento, coletes à prova de balas, combustível e tantos outros. Após o isolamento da área, são acionadas as equipes
equipes do Instituto Técnico e Científico de Perícia, além de DHPP. Somente uma equipe do ITEP conta com 5 profissionais, entre eles um perito que, de acordo com o último edital do concurso público do ITEP, tem como salário inicial R$ 7.440. Além disso, a equipe conta com 2 motoristas, um fotógrafo e um agente de necrópsia. O salário desses profissionais varia entre R$ 3.186,70 e R$ 3.456,70. Mas, segundo Pedro Tchê, coordenador do Observatório da Violência Letal e Intencional, os custos com uma equipe de perícia podem ultrapassar os R$ 30 mil. Isso porque o trabalho pericial vai além de um local de crime. Afinal, quando o corpo chega à sede do órgão, precisa do trabalho do médico legista e vários outros profissionais, até ser liberado para velório e sepultamento. Conversei com algumas pessoas que trabalham nesse ramo, não é? E elas me disseram que, por exemplo, com relação à polícia científica, o custo mais baixo com relação à perícia, né, de um caso de um homicídio seria na faixa de 30, 36 mil reais. Né? Então daí a gente vê o custo que é, não é? Toda uma equipe mobilizada, equipamentos, também exames médicos, e esses custos podem aumentar muito. Por exemplo, se a pessoa for morta por envenenamento, por uso de uma substância, não é? Não identificada, esses testes podem ir para outros estados, e aí você vai ter que levar uma equipe de peritos para fazer esse teste em outros estados, e aí você tem gastos a mais, não é? Fora com equipamentos daqui também, que você vai ter, tem toda, por exemplo, se foi uma morte proveniente de arma de fogo, né? Você vai ter então uma balística também, né? E aí equipamentos e peritos também relacionados. Então é um problema que a gente tem com relação à segurança pública no geral, a situação de que fazer segurança pública é algo sempre muito caro. Em alguns casos, é preciso também o trabalho de uma equipe do Corpo de Bombeiros, como no caso da mulher encontrada enterrada no quintal de uma casa, no conjunto Vale Dourado, na zona norte de Natal, no início desse mês. A mobilização de outras equipes ajuda a elevar os custos para os cofres públicos a cada morte violenta em todo o estado. Mas a nossa missão de descobrir quanto custa um assassinato no Rio Grande do Norte passa também pela investigação. Segundo o delegado Marcos Vinícius, da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa, o trabalho preliminar começa quando a equipe chega ao local da ocorrência. A equipe, a gente tem que pensar no levantamento em si daquele local, trazer os elementos que possam chegar à autoria de um crime, e tem que pensar na segurança também da equipe como um todo. Então nós vamos ter ali na equipe policiais trabalhando na parte de investigação propriamente dita, e vai ter policiais que vão fazer a parte de segurança daquela equipe que está trabalhando, não é? Então nós temos locais que é bem tranquilo de se trabalhar. Tem alguns locais que a hostilidade presente ali, a presença de um órgão do Estado, no caso a segurança pública, a polícia vai estar ali, a gente tem que se prevenir para ter alguma investida e estar já preparado para haver alguma reação, né, contra uma investida a equipe que está trabalhando. Ainda de acordo com o delegado plantonista da DHPP, o trabalho no local leva entre 2 a 3 horas, mas não há um tempo determinado para o procedimento. Já teve situações aqui que nós passamos 12 horas trabalhando no local de crime, tá? Porque dali surgiu o nome de um suspeito da prática daquele delito, e a equipe saiu em diligência tentando capturá-lo. Mas em média a gente pode pensar em torno de 2 a 3 horas. É um tempo razoável a se fazer um levantamento. Agora vai depender bastante da situação, da circunstância envolvida naquele fato criminoso. Após o trabalho no local da ocorrência, onde são levantadas informações preliminares e, consequentemente, começa a investigação, o trabalho continua também nas delegacias, responsáveis por concluir o procedimento e elucidar o caso. Segundo o edital do último concurso público da Polícia Civil, o salário inicial de um delegado é de R$ 16.670,59, enquanto o salário base de um agente é de R$ 4.731,88.
R$1.202,91. Por medida de segurança, a Polícia Civil não divulga quantos policiais são deslocados para um local de crime, mas uma equipe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa custa no mínimo R$ 40.330,14. É importante lembrar que esse valor se refere apenas ao salário dos policiais, mas ainda há custos com viaturas, combustível, armas e toda a estrutura disponibilizada para esses profissionais. Por isso, quando somamos os custos com Polícia Militar, ITEP e Polícia Civil, temos no mínimo R$ 93.296,30 que são gastos pelo Estado por dia em um local de crime. Quando dividimos esse valor por 24 horas, que é a carga horária de um plantão das equipes envolvidas, temos R$ 3.887,34 por cada hora de trabalho. Levando em consideração que o procedimento dura em média 2 horas, cada local de assassinato custa aos cofres públicos R$ 7.774,68. O custo mensal provocado por mortes violentas para o Estado, somente com pessoal, é de R$ 2.798.000. De acordo com esse pesquisador, os custos aos cofres públicos com segurança é um problema de todo o Brasil e os valores variam de acordo com cada estado. É possível a gente falar de, como a gente estava conversando antes, que era em torno de 100 e poucos bilhões. O que é que você pode falar sobre isso? Bem, de acordo com o Anuário da Violência do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, né, o orçamento, né, dos entes federativos com relação à segurança pública está na casa de 150, 160 bilhões de reais, né, o que é um valor bem expressivo, né, frente ao nosso PIB, mas esses valores não ficam nisso. Você tem, por exemplo, o Instituto Igarapé, que fez um levantamento em 2019 e dizia que os custos com violência no Brasil, né, proveniente de violência, estavam na casa de 250 bilhões, o que chega ao quê? 10% do PIB. Mas eu ainda acredito que esses números, por exemplo, do Igarapé, a gente tem que ver, não é, quais são as métricas que eles usam, porque só o setor privado de segurança, né, de segurança privada, teve lucro na casa de 2021, na casa de 30 bilhões de reais. Então são números muito exorbitantes. Então tá nessa conta, por exemplo, aquela grade que coloca numa casa humilde de bairro, o seguro de celular, o seguro de automóvel, uma cerca elétrica, não é? São várias coisas que estão dentro desses custos e que é muito difícil de mensurar. E a gente vê como esse problema da insegurança, não é, ele custa para toda a nação, para todo o povo brasileiro. Para Pedro Tchê, a única alternativa para reduzir os custos com segurança e homicídios é investir na educação e em políticas públicas. Não é que não tem que se investir para ter mais presídios, se tiver a quantidade de presos, vai ter que botar mais presídio, mas a questão é que a gente mira muito nisso, mira muito na contenção ao crime, não é? Mas a gente não mira na prevenção. Eu acho que um problema nosso, a gente vai ter que resolver enquanto povo, não é? É que a gente tem que acreditar mais em políticas públicas efetivas, não é? A gente pede muitas vezes o combate, não é? A gente pede que as coisas sejam contidas, mas a gente analisa muito pouco por que essas coisas acontecem. Por que a gente tem, de repente, tantos jovens que estão se relacionando com o mundo do crime, né? Participando disso. E a gente não olha, por exemplo, como fazer, a gente tem muito pouco cuidado com isso, como fazer com que esse jovem, na sua hora crítica de escolhas, ele siga um caminho honesto e não um caminho desonesto. E a gente acha que é uma coisa moral. Mas acaba que para algumas pessoas até é sim uma coisa moral, mas para muitas não é, até porque o povo brasileiro não é pior do que o povo chileno, não é pior do que o povo uruguaio, não é pior do que o povo japonês. E lá a gente vai ter números de violência muito menores do que o brasileiro. Então significa o quê? Que a gente não está cuidando bem do nosso povo como a gente deveria estar cuidando. Olha, parabéns à nossa produção, à nossa equipe de reportagem, viu? Nessa matéria altamente esclarecedora sobre os valores de um crime, de um assassinato. Por mês aqui no estado, mais de 2 milhões de reais, em média, meus amigos telespectadores, tá bom? Aguarde a próxima reportagem especial aqui no Patrulha da Cidade, meu povo querido. Está acabando o programa de hoje. Obrigado você pelo carinho e pela audiência. Vem aí, Ricardo de Souza, para apresentar o Jornal do Dia. A gente volta amanhã, tá bom?